Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos caminhar um pouquinho mais, falando das 7 falas de Jesus quando estava pendurado naquela cruz. Você sabe quantas horas ele ficou lá? Alguém aqui sabe? Quantas horas Jesus ficou pendurado naquela cruz? 6 horas. E ele disse, e ele bradou nessas 3 últimas horas 7 vezes. Essa que nós vamos ler é a 6ª fala de Jesus, que está ligada à nossa vitória. E a expressão está aí. E quando Jesus, 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. João 19:30, eu não disse? Oh, meu Pai, é a idade. De 17 de janeiro completo, não falo quantos anos. Estou chegando a 60, viu? Falta pouco. Esta, então, é a 6ª fala de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. É uma palavra só. A palavra aramaica, tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, como igreja, vocês concordam comigo? Para que o Espírito Santo venha salvar, edificar aquele que precisa de salvação, precisa de edificação nessa noite? Amém? Concordam? Então vamos lá, vamos caminhar. Vocês lembram da primeira fala de Jesus? Não? Quem tem boa memória? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós o ferimos e ele nos perdoou. Por isso, nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem. Com o perdão dele, nós podemos perdoar os nossos algozes, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos machucam. Não carregue ressentimento no coração, porque nós já temos aí todo o potencial da vida de Cristo para perdoar aqueles que nos ofendem. A 2ª fala de Jesus, isso nas 3 últimas horas, para aquele ladrão agonizante, foi salvo pelo gongo, no tocar, no último toque. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vocês veem que aqui a base da salvação está na confissão que Jesus iria morrer e ressuscitar. Lembra-te de mim. Veja que Jesus estava nas mesmas condições. Como é que ele teve, então, essa revelação? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu que Jesus Cristo iria morrer e ressuscitar. E está a base da nossa salvação. Então, essa 2ª fala é relacionada à nossa salvação, Deus nos salvando de nós mesmos. A 3ª é aquilo que Jesus disse para o discípulo, eis aí a tua mãe, uma palavra de carinho, do amor fraternal,
do acolhimento. Aquele que tem Cristo pode acolher. A quarta foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nós já falamos sobre isso, o que significa? Foi o momento em que cada um de nós entrou no corpo dele. Essa fala aqui é a fala da nossa identificação no corpo de Cristo. Cristo não morreu sozinho. Cristo não morreu sozinho. Fisicamente, sim. Espiritualmente, todos nós. Deus meu, por que me desamparaste? O pecado, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade, entrou no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda sujeira. Jesus estava sendo ali a lata de lixo, ou do lixo, recebendo cada um de vocês, cada um de nós. Por isso que houve um rompimento da comunhão naquele momento, porque Deus não tem comunhão com o pecado. O pecado estava em nós, entrou em Cristo, então Deus virou as costas para Jesus. A quinta, tenho sede, angústia, momento profundo de angústia de Jesus Cristo. E nós falamos sobre isso, momentos angustiosos, mostra que nenhuma angústia pode nos vencer, ele venceu toda a angústia. E agora, essa palavra está consumado. E a última, no próximo, é a palavra de descanso. Ele entregou o Espírito dele ao Pai. Agora, vamos ver o que quer dizer esta expressão tetelestai, ou está consumado. O que você tem na cabeça, ou que se passa na sua cabeça, quando você lê essa expressão, está consumado? Então vamos tentar, vamos ver o que podemos aprender. João, nesse texto que nós acabamos de ler, ele não cita como Jesus disse. Ele só cita o que Jesus disse. Ele diz, está consumado. Mas os outros colegas evangelistas de João narra uma outra fala. Vamos ver Marcos 15:37. Não aparece aí, mas por das três expressões, duas vezes, aparecem essa expressão que é muito forte na Bíblia. Não é um grito, eu já disse a passagem, Marcos 15:37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Entendeu? Não há, como Jesus disse lá em João, mas está narrado aqui, como que ele disse? Em alta voz. O que significa isso? Não foi um grito de desespero. Não foi um grito de derrota. Mas foi um brado de vitória. Porque ali naquele momento ele estava rompendo ou destruindo as obras ou a obra de Satanás. E muito mais coisa que nós podemos ver. O vocábulo aqui, a palavra tetelestai, a palavra grega teléu, significa, está no pretérito perfeito, uma obra concluída, que permanecerá concluída por todo o tempo. O pretérito perfeito
é uma declaração no passado que influi no presente e em todos os dias adiante. Você não vai completar mais aquilo que já foi feito. O que significa mais? O que está consumado. Ele anunciou a cessação do domínio que a cruz exerceu sobre ele na vida terrena. Todo o sofrimento agregado a Jesus Cristo pelo fato de se tornar homem, naquela cruz, ele também venceu. A consumação das declarações, que nós vamos ver daqui a pouco, dos profetas. E a vitória sobre o domínio de Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Então, tudo, quando Jesus disse, está consumado, ele consumou a salvação completa do homem, a libertação completa do homem naquela cruz. Até mesmo a nossa santificação. Agora, vamos entender isto indo lá no Jardim do Éden. Vamos entender isto. Vamos lá para Gênesis. O que tem a ver Gênesis com... Vocês sabem que Deus criou todas as coisas. E disse Deus, haja luz pela sua palavra. Ali é Jesus, criando todas as coisas. Deus disse, haja luz. Primeiro dia foi luz, as coisas complexas. Não existiria vida sem luz. Depois, água, a extensão das águas. Depois, a terra, as árvores frutíferas. Por quê? Do capítulo 1 ao capítulo 2 de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 e 2, há um espaço de tempo muito longo. Quando a ciência diz que o planeta Terra tem 63 bilhões de anos-luz, eles não estão errados. Porque quando Deus criou todas as coisas, não necessariamente Ele colocou o homem sobre o planeta Terra. E aquilo ali ficou. Por milhões, bilhões de anos. No versículo 2, estou falando isto, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, houve uma hecatombe, houve uma queda. A terra se tornou vazia e sem forma. Segundo os estudiosos, relacionando isto a Isaías 48, 45, 18, se eu não me engano, mas está lá, que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Na visão destes estudiosos, o versículo 2 de Gênesis é a queda de Lúcifer, que transtornou esta terra. E Deus então começa a recriar a terra a partir do versículo 3. Então, do versículo 3 em diante, Deus começa a criar. Vem a luz, a água, a terra, as árvores frutíferas. Então ele restaura o planeta Terra, depois ele embeleza o planeta Terra, com o sol, a lua, as estrelas. Vem os peixes, as aves. E no sexto dia ele cria o homem e cria os animais. Agora, impressionante a relação. Está consumado. Sexta fala. No sexto dia, Jesus, Deus, cria todas as coisas. E no sétimo dia ele descansa. E a sétima fala de Jesus é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O nosso descanso está na pessoa de Jesus Cristo. Mas interessante essa relação. Deus cria. Nós estamos falando do velho mundo, que foi recriado por Deus. Deus criando todas as coisas. Veja então, leia o versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Agora. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Interessante que Deus recriou a terra e ele descansou no 7º dia. No 6º dia ele criou o homem. Na sexta fala de Jesus, está consumado. Então é a mesma expressão. O Pai criou o mundo em 6 dias. E disse, está completo, está feito. Não resta mais nada. Está aí, ó, tudo que vocês precisam para a vida. Está encerrado. Tetelestai, está consumado. Agora o descanso. Ele criou então o sol, as estrelas, a lua, o mar, o firmamento, as árvores, os animais. E finalmente, no 6º dia, ele criou o ser humano. E naquele dia, o pôr do sol, diz a Bíblia, Deus o Pai contemplou a obra da criação e exclamou, está tudo muito bom. É exatamente isto que está inserido nesta palavra, está consumado. Está perfeito. Está completo, não resta mais nada. Está realizado o trabalho da criação. E tudo é perfeito. Tudo está em seu lugar. Tudo como deveria ser. Um mundo perfeito e harmonioso. E o ser humano para desfrutar da felicidade em meio a essa criação sem defeito. Depois de contemplar a maravilhosa criação, Deus descansou no 7º dia. Tudo está feito. Tudo está pronto. Tudo está acabado. E é exatamente este conceito que nós trazemos para essa expressão, está consumado de Jesus Cristo. A obra está plena, completa. A obra da salvação, da restauração, da justificação, da santificação, da redenção, tudo está completo, está consumado. Os antigos gregos orgulhavam-se de serem capazes de dizer muita coisa falando pouco, dizem eles. Gente que fala pouco, mas fala com significado. Eles dizem assim, dar um mar de assunto e uma gota de linguagem. Foi exatamente o que Jesus fez. Por isso que eles admiravam, os gregos admiravam Jesus Cristo. Tanto é que um grupo apareceu lá em Jerusalém. Lembra? Aquele grupo que veio conversar com Jesus e Filipe intermediou a conversa. Olha, tem aí um grupo da Grécia. Por quê? Porque para os gregos o homem perfeito não deveria morrer. E Jesus era um homem perfeito. Então era necessário tirar Jesus de Jerusalém e levar para a Grécia. Porque ele é um homem perfeito. Este interesse em que Jesus saísse de lá, porque eles estavam vendo que Jesus ia morrer. Mas Jesus vivo não resolve o problema de ninguém. Então ele deixou o bom pelo melhor. Ficar em Jerusalém para ser crucificado e, a nosso favor, ser morto e ganhar a ressurreição para uma vida nova para todos nós. O que está consumado? O que está por detrás dessa expressão? Tudo está feito. Por que tantas lutas? Por que nós não entendemos isto? Está consumado, sim. Havia uma profecia que declarava que ele deveria vir da semente da mulher. Aconteceu? Você sabe disso? Não. Então ele veio nascido da mulher. Está consumado. Lembra de Gênesis 3,15? A profecia que ele viria? Lá, pode ler, por favor. Se cumpriu. O próprio Evangelho. É a primeira anunciação do Evangelho. O que é Evangelho? Isso aqui significa uma anunciação das boas novas de salvação. O homem precisa ser salvo.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele veio da mulher. Se cumpriu isso? Quem que gerou Jesus? Maria. Cabalmente, essa profecia se cumpriu. Havia profecia que anunciava que sua mãe seria virgem. Aconteceu. Havia profecia que previa que ele deveria nascer em Belém de Judá. Consumou. Está consumado. Nenhuma dúvida. Havia profecia que dizia que ele receberia seu nome antes de nascer. Então, assim se sucedeu. Seu nome será Jesus. Havia profecia que aludia a fuga para o Egito e a subsequente retorno para Israel. Aconteceu isso? Vocês já leram a história do nascimento de Jesus? Quando Herodes queria matá-lo? Ou aquela carnificina, quantas crianças morreram de 2 anos abaixo? E ele teve que sair fugido, escondido, lá para o Egito. Se cumpriu cabalmente. O que se cumpriu? E essa profecia? Havia profecia que revelava que ele deveria ser da semente de Abraão. Literalmente, ele era da semente de Abraão. Havia profecia que fazia saber que deveria ser da linhagem de Davi. Então, tal se sucedeu. Ele é da descendência real. Coisa impressionante na Bíblia. Quando vocês leem lá Ezequiel, do capítulo 1, versículo 10. Vamos ler. Ezequiel, capítulo 1. Está falando também de Jesus, é uma profecia. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. Que linguagem figurada, que coisa complicada. Mas, você sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é muito rico. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Ezequiel foi levado para a Babilônia, e lá ele estava numa profunda depressão no rio Quebar. Capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel foi preparado para ser um sacerdote, e de repente ele está na Babilônia, longe de Jerusalém. Então ele estava numa profunda angústia, no fundo do poço. E lá no fundo do poço, os céus se abriram para ele. Eu não sei se você está passando por um vale sombrio, mas o céu se abre. Ele não está fechado. Aliás, somente 3 homens tiveram este privilégio. Um no Velho Testamento, Ezequiel, e 2 no Novo Testamento. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, e Jesus Cristo. Este é meu filho amado, uma voz que desceu do céu. Somente 3 homens ouviram, os céus se abriram para eles. Então, o que ele teve? Uma visão de Deus. A visão da glória. E a glória no Velho Testamento é Jesus. Então, no versículo 10, ele está tendo uma visão, uma profecia dos 4 evangelhos. Da pessoa de Jesus Cristo revelado no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e do Evangelho de João. A semelhança do rosto era o rosto de homem. Evangelho de Lucas, Jesus como homem, o Filho do homem, aquele que sente, aquele que chora. Do lado direito dos 4, rosto de leão, o Evangelho de Mateus.
Ele é da linhagem real, ele tem o que falar. São 28 capítulos, Jesus fala, porque o rei fala. E depois vocês vão ver outros rostos de boi. Marcos, o servo, fala pouco, faz mais. Isso mostra que o servo não foi chamado para falar, foi para ouvir e fazer. E depois o rosto de águia representando o evangelho de João. Aquele que morreu, ressuscitou, e a águia é uma ave que voa mais alto. Símbolo da ressurreição. Então, se cumpriu. Está completo. Jesus Cristo, a pessoa dele. Vamos ver mais. Havia profecia que fazia menção de um homem que viria antes de Cristo para aprontar seu caminho. Então, João veio para aprontar o caminho para Jesus Cristo. Havia profecia que dava a conhecer que o aparecimento do Messias era: os olhos dos cegos seriam abertos, os ouvidos dos surdos se abririam, os coxos saltariam como servos, a língua dos mudos cantará. Tudo isso foi realizado, tudo isso foi feito. Tetelestai, está consumado. Ele realizou isto, ele mostrou que era o Messias, o Deus homem. O Deus homem entre os homens. Havia profecia que sugeria que ele falaria em parábolas. Salmo 78:2. Foi o seu método de ensino. Não podemos duvidar da veracidade da palavra de Deus. Salmo 78:2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Porque ele fez no seu ministério. Jesus pregava por parábolas. Também havia profecia que representava acalmando a tempestade. Salmo 107:29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Era uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Aquele que acalmou o mar agitado. Gente querida, amada de Deus, a Bíblia é a revelação de uma pessoa. A Bíblia é a revelação de Cristo. Se você estiver lendo a Bíblia e não encontrar Cristo, a sua leitura não vale nada. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para mostrar Jesus quando você estiver lendo as Escrituras. Então, essa profecia se cumpriu cabalmente. Havia profecia que proclamava que sua entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9:9, e assim sucedeu. Assim se sucedeu. Assim aconteceu. Veja lá Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E isso aconteceu? Aconteceu ou não? Para aquele que, o bom estudioso da Bíblia já viu isso. Havia profecia que anunciava que a sua pessoa deveria ser desprezada. Isso ele foi desprezado. Que ele fora rejeitado, que ele deveria ser rejeitado, isso aconteceu. Que ele deveria ser aborrecido sem causa, isso aconteceu. Havia profecia que desenhava o quadro de sua crucificação, morte e ressurreição. Havia profecia de sua traição por um amigo íntimo, Judas o traiu. Está consumado. O que está consumado? A missão na qual Deus enviara seu Filho ao mundo estava acabada.
Não busque salvação mais fora de Jesus, povo. Não há salvação mais fora dele. Não há santificação fora dele. Não há justificação fora dele. Tudo está na pessoa dele. É dele que nós precisamos. Então nós precisamos orar. Senhor, revela mais de Cristo. O plano de Deus fora plenamente levado a cabo. Está consumado. Vemos a realização da expiação. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Cristo entrou no mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para remir os que estavam debaixo da lei. Está consumado. Para você que vive debaixo da lei, Ele nos remiu da lei. Jesus, o doce nome. O que mais está consumado? O que está mais consumado? Vocês lembram quando Adão e a sua amada, quando Adão pecou, e ele tentou se vestir com as vestes próprias, com uma folha de figueira. Vocês lembram dessa história? Ali está a definição de religião. Religião é um homem perdido por dentro, morto por dentro, tentando mostrar vivo por fora. O sistema religioso faz isso. E de repente, Deus vai lá e mata um animal e cobre a mulher, Adão, de peles. Primeiro sacrifício. O primeiro animal sendo morto, golpeado, para cobrir a nudez de cada um de nós. Está aqui a nossa expiação. É um tipo, então nós podemos ver, isto se cumpriu. Aquele animal sendo sacrificado no jardim do Éden, fora do jardim do Éden, já tipificava a justiça imputada por Deus, a mim e a você, gratuitamente. Se você perguntar, Adão foi salvo? Foi. A dona Eva também? Sim. Porque eles foram vestidos por Deus. O que mais está consumado? Veja a figura do tabernáculo, a riqueza do tabernáculo. É a pessoa de Jesus Cristo. Veja a riqueza que está na arca. É um tipo de Cristo. Um abrigo para a tempestade do julgamento. Tipificada na arca de Noé. Era agora providenciado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A arca tipificava isto. Ninguém que estava ali dentro daquela arca poderia ser condenado. E aquele que está em Cristo não, jamais pode ser condenado. O filho unigênito, Isaac, um tipo de Cristo. O filho unigênito muito amado, tipificado em Isaac, oferecido pelo seu pai Abraão. É um tipo de Cristo, está consumado. É um tipo que se consumou em Cristo. Uma proteção contra a morte, tipificada pelo sangue derramado no Cordeiro Pascal. Era agora suprida. Vocês lembram do episódio? Quando Deus tirou o povo do Egito. E a família tinha que matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais. Não importava o que eles estavam fazendo lá dentro. Mas quando o anjo da morte passava, só via sangue. É exatamente isso. Por que nós não somos fulminados? Por causa do sangue. Este sangue derramado que foi aceito por Deus primeiramente. Este sangue derramado naquela cruz que purificou os nossos pecados. Aquela cruz que destruiu a velha vida, a velha criação. Agora está cumprido. Uma fonte da vida, tipificada pelo golpear de Moisés na rocha, era agora efetuada. Fala rocha. Jesus é um tipo. Essa rocha é um tipo de Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a presença de Cristo. É uma profecia que se cumpriu em Cristo. Está consumado. Este é o derramar desta água, do brotar. O que mais está consumado? Deus nos dá 4 provas
de que Cristo terminou a sua obra, qual foi dada para fazer. O véu rasgado de cima a baixo, significando que a salvação é pela graça, não é pelo muque, não é pelo esforço do homem. É um Deus que desce ao encontro do homem. É um Deus que sai da Babilônia e não fica cruzando o caminho, mas vai pelo caminho que o povo foi levado e desce. Leia lá Ezequiel, um dia lá na sua casa. Por onde eles foram? Eles foram pelo norte, sendo levados para a Babilônia. Babilônia é aqui, Jerusalém aqui. Deus, a visão de Ezequiel foi do norte, pois significando que Deus veio pelo mesmo caminho que o povo foi levado cativo. Esse é o Deus que busca, é o Deus da graça, é o Deus que salva, que não é no braço do muque. É graça, unicamente graça. Um véu que foi rasgado de cima a baixo. O que você está tentando fazer? Você está querendo se salvar? Está consumado. Outra prova é a sua ressurreição. Jesus ressuscitou. A sua exaltação. A descida do Espírito Santo. Ele só poderia vir se Cristo fosse exaltado. E Jesus foi exaltado. O que significa para nós tudo está feito. O que significa para mim e para você está consumado. Na prática, aqui e agora. Porque Deus não é teórico, Ele é prático. Você está tentando vencer o pecado? Você está lutando contra o pecado? Você está se esmurrando? Você está jejuando? Como alguém diz assim, eu preciso jogar pedra nesse velho homem que eu não aguento mais. Apedrejá-lo. O velho homem não morre por jejum nem oração. Fome não mata velho homem. Eu estou falando do velho homem, que é a estrutura adâmica que nós recebemos dos nossos pais. Nós nascemos com a natureza imunda. Você que está aqui dentro não vale nada diante de Deus sem a vida de Cristo. Você é um morto em delitos e pecados. Qual é a sua religião? Pode ser batista. Se não nascer de novo, vai para o inferno. O que nós precisamos mais? O que não precisamos mais? O que significa isso? Não precisamos lutar mais contra o pecado. Ele fez pecado por nós. Queridos, amados de Deus, o pecado que estava dentro de mim, dentro de você, foi colocado no corpo de Cristo. Quando Ele morreu, nós morremos. E morremos para o pecado. Cessa-se a luta. 2 Coríntios 5, 21. Vamos parar de brincar de cristianismo, de religião, de entretenimento. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Deus fez? Ele colocou o pecado aonde? Pois é. Jesus não conhecia pecado. Por que Cristo morreu? A Bíblia diz o salário do pecado é a morte, mas se ele não pecou, como é que ele morreu? Isso é uma lógica. Porque quem deveria morrer éramos nós. E nós morremos, porque nós entramos, nós fomos atraídos, inseridos, mergulhados. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim mesmo. Então você foi colocado no corpo de Cristo há 2.000 anos atrás. E Ele matou. E você matou Jesus Cristo. Em contrapartida, você morreu com Ele. Esse é o evangelho que tem que ser pregado aqui em todos os lugares. Você quer ajudar uma pessoa? Você quer ajudar alguém sofrendo? Ajude-o a partir da cruz. O que mais? Ele venceu o pecado por nós. Que não precisamos temer a morte.
Ele ressuscitou, a morte foi vencida, não só a morte espiritual, aquela morte que pode levar uma pessoa a uma morte eterna, essa morte foi vencida, a morte física também, porque Ele ressuscitou e um dia nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. Ele vai nos ressuscitar. Juntamente com Ele, Ele já nos ressuscitou. Que não precisamos temer o diabo. Você teme o diabo. O diabo já foi derrotado. Quando Jesus disse está consumado, Ele derrotou a Satanás naquela cruz. Ele derrotou o nosso pecado, a você, a mim, a todos nós. Para de lutar. Que não precisamos lutar contra os instintos da carne. Você está lutando contra os instintos da carne. Você gosta de pornografia. Você tem instinto de pedófilo. Você tem um desejo de carne de prostituir, de adulterar. Você nunca, jamais vai conseguir vencer isso. Somente Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. A nossa vitória não é porque nós oramos. A nossa vitória é uma pessoa, é Cristo, irmãos. A nossa vitória é Jesus. É uma pessoa. Eu vou ficar louco. Que eu vejo gente lutando contra os instintos da carne. Tem gente dizendo, eu não consigo vencer os desejos íntimos. Ele já venceu naquela cruz. Tetelestai, está consumado. O que você precisa fazer? Perde o fôlego. Está consumado também. Que não precisamos cumprir a lei. Que nós não precisamos cumprir a lei. Por quê? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Você legalista. O fim da lei é Cristo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, Humberto, eu não gosto muito de teus gritos não, mas foi um grito que me acordou. Eu nem sei se ela está aqui hoje. Mas, gente, está consumado. O velho homem que eu herdei, que você herdou, lá de Adão, que é um trapalhão doido, é encrenqueiro, nojento, rabugento, intriguento, maldizente, fofoqueiro. Esse velho homem angustiado, deprimido, esse velho homem que você herdou, que eu herdei, que nós herdamos, foi parar no corpo de Cristo. Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus. Sabe o que significa isso? Paulo está usando uma analogia. Na época romana, o assassino tinha que carregar o defunto amarrado frente a frente e caminhar nas ruas. Essa era a punição. Você imaginou se fizesse isso hoje? Você não podia se soltar. Você imagina quantos dias ele levaria com aquele defunto carregando? Frente a frente, o defunto está lá e ele está vivo. Esse defunto que fede, que não é externo. Esse defunto, nós herdamos de Adão e está fedendo dentro da sua casa. Está fedendo nos relacionamentos.
Este velho homem foi para a cruz, foi consumado, foi destruído. Deus pôs fim na nossa vida. Deus pôs fim no velho homem. Jesus ressuscitou para nos dar uma vida nova, uma vida de vitória. Está consumado. Que não precisamos lutar contra as circunstâncias. Ele as governa por nós. Ele as governa. O que está passando? Qual é a circunstância que está mexendo com você? Se você morreu. E se você tem convicção que Cristo é a sua vida, deixe nas mãos dele. Ele está governando cada detalhe, cada momento, cada segundo. Nada acontece por acaso. Ele está no comando. Então está consumado. Que não precisamos lutar contra os vícios da carne, das impurezas, da prostituição, da bebida, da glutonaria. Ele venceu tudo por nós. Você está sofrendo com qual vício? É um cigarrinho que você fuma às escondidas? É a internet que você vê a turma pelada lá e quando aparece alguém você desliga? E você não consegue se desligar daquela desgraça? Pois é, está consumado, está feito, está completo. Chega para Jesus: Jesus, eu sou um bagaço de cana moído, não sirvo para nada. Eu só tenho desejos ruins, desejo de prostituição, desejo de pedofilia, desejo de tantas coisas, Jesus. Mas tu és a minha vitória, eu entrego a minha vida a ti, por misericórdia. O que está mais consumado? Significa que Deus está satisfeito com Cristo, que Cristo realizou. Ou não? O que está consumado? Significa que Deus nos tornou agradáveis no seu Filho. Eu não preciso viver tentando agradar a Deus. Vocês estão pensando que eu estou agradando a Deus porque é que eu estou aqui na frente pregando? Não! Eu já me tornei agradável a Deus. Em Cristo eu não preciso ficar fazendo coisa para agradar a Deus. Eu não preciso ler Bíblia para agradar a Deus. Eu leio porque é agradável conhecê-lo. Eu me evangelizei hoje, ganhei não sei quantas almas. Deus está feliz da vida. Deus está feliz porque Cristo está em você. Está consumado. Significa que podemos descansar perfeitamente em Cristo. Está consumado. Significa que Cristo é suficiente em quaisquer circunstâncias. Está consumado significa cessou a luta. Está consumado significa fomos substituídos. E Cristo é a nossa vida. Meu Deus, o que está faltando para mim e para você? Revelation? Revelação? Que gostoso é poder descansar na pessoa de Cristo. Ele venceu a tentação? Venceu. Ele venceu a morte? Venceu. Ele venceu as circunstâncias? Venceu. Ele nos venceu? Sim. O que mais? Tudo. Quando ele diz tudo está consumado, tudo está consumado, foi exatamente o que Deus disse: tudo está muito bom. Quando Deus criou todas as coisas e num sétimo dia descansou, é a mesma situação. Está tudo muito bom, está tudo muito feito, está pronto. Venha para o banquete da graça.
desfrutar dessa graça maravilhosa que é Jesus Cristo, a pessoa dele. Não estou falando de religião, não, gente. Estou falando de Jesus, que é uma pessoa. Está consumado. Está feito. E agora? Senhor, me ensina a te adorar. Eu quero te adorar. Tem muita coisa, mas somos limitados. Esse consumado é consumado tudo. Ele atinge presente, passado e futuro. Até na eternidade tudo está consumado. Não resta mais nada. Descansa. Se vocês gostam de zombar, tirar sarro de baiano, é aquilo mesmo, Deus está na rede. E diz, Jesus querido, obrigado. Não é uma rede preguiçosa, não. Mas é uma rede da presença dEle. É Ele. Que Deus por graça, que Deus por misericórdia, que Deus na sua infinita graça venha revelar no seu coração a bendita pessoa de Jesus Cristo. Que Ele seja exaltado, honrado. E que você saia daqui descansado, dizendo, está feito, está consumado. Por isso Ele pôde dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa vai ser a próxima mensagem. O descanso. Por que o descanso? Porque tudo está feito. Ninguém pode descansar sem primeiro acabar com o trabalho. Você não vai descansar sem primeiro descobrir que foi consumado. Você não vai encontrar descanso em lugar nenhum. Enquanto não descobrir, está feito, está consumado. Que Deus continue falando no seu coração. Até a semana que vem.